Considere uma partícula que descreve uma trajetória curva em relação à Terra. Num instante t0, ela possui uma velocidade vetorial v0. No instante posterior, uma velocidade vetorial v. A velocidade vetorial, como sabemos, é sempre tangente à trajetória. Muito bem, essa partícula está sob a ação de uma força resultante de direção e intensidade constante, que chamei de F. Pela segunda lei de Newton, temos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Mas a aceleração é a grandeza física vetorial que mede a alteração da velocidade vetorial pelo tempo. Observe que a aceleração e variação da velocidade vetorial, assim como a força resultante, têm a mesma direção e sentido. Vamos isolar o termo m vezes ΔV vetorial. Temos força vezes intervalo de tempo que foi aplicado igual a m vezes ΔV. M vezes ΔV é m vezes velocidade vetorial final menos m vezes velocidade vetorial inicial. O produto força vezes intervalo de tempo que foi aplicada nós chamaremos de impulso, que é uma grandeza vetorial que tem mesmo a direção e sentido da força resultante nesse caso. O produto mv é chamado de quantidade de movimento. A quantidade de movimento inicial tem a mesma direção e sentido da velocidade inicial. A quantidade de movimento final tem a mesma direção e sentido da velocidade final. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, cujo módulo é dado pelo produto da massa pelo módulo da velocidade vetorial e tem a mesma direção e sentido da velocidade vetorial. Então, dizemos que o impulso da força aplicada sobre o corpo nesse intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento. Ou seja, em módulo, o impulso é igual a módulo da variação da quantidade de movimento naquele intervalo. Mas como calcular o módulo da variação da quantidade de movimento? Bem, devemos lembrar da operação de subtração de vetores. Vamos colocar as origens dos vetores quantidade de movimento em contato e ligamos as extremidades, sempre no sentido da quantidade de movimento final. Digamos que o ângulo entre os vetores Q0 e Q, quantidade de movimento ou momento linear, seja igual a θ. Então, pela lei dos cossenos, o módulo da variação da quantidade de movimento é dada por essa expressão. Módulo ΔQ ao quadrado igual a Q final ao quadrado mais Q inicial ao quadrado menos 2 vezes módulo de Q vezes Q inicial vezes o cosseno do ângulo θ. Observe que a variação da quantidade de movimento tem a mesma direção e sentido da força resultante que provocou essa variação da quantidade de movimento, que por sua vez tem a mesma direção e sentido da aceleração causada na partícula, que por sua vez tem a mesma direção e sentido da variação da velocidade vetorial do corpo. Saiba mais sobre o assunto tornando-se um aluno cliente.